sejam muito bem-vindos à Burn Up Move. Essa é uma aula de ginástica da Burn Up, um ecossistema de saúde mental e emocional. Aqui você tem acesso a profissionais e informações da área da saúde e bem-estar. Eu sou o Mylon, professor de Educação Física, estou aqui hoje com a Lucy. Nós vamos fazer exercícios funcionais, ou seja, hoje faremos força. Nessa primeira sequência de exercícios, faremos 3 movimentos com os halteres. No nosso primeiro exercício dessa sequência, faremos flexão e extensão de cotovelo. Então, segura firme no halter, posiciona a perna na linha do quadril, destravando os joelhos e flexiona os cotovelos, soltando a respiração, estende o braço, puxando o ar pelo nariz. Toda vez que fizer a flexão, solta o ar pela boca. Toda vez que fizer a extensão, puxa fundo, sempre respirando fundo, tá, gente? O ar pelo nariz. Nesse movimento, faremos de 10 a 15 repetições. Então, quando você chegar ali em 10 repetições, se você sentir que dá para fazer um pouquinho mais, chega no máximo em até 15 repetições. Curiosidade, um detalhe nesse exercício é, toda vez que você começa a ficar um pouco mais cansado, os ombros vão querer vir um pouquinho para frente. Não deixe isso acontecer, sempre mantenha esses ossinhos das costas travados e apertados aqui para manter posição de postura, para ter uma ação melhor muscular quando você estiver fazendo o exercício. Puxa sempre o ar pelo nariz e solta pela boca. No segundo exercício da nossa sequência ainda com halteres, nós vamos fazer elevação lateral. Nesse movimento ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, então a gente vai precisar prestar atenção na nossa postura. Então, começando lá do pé, a gente vai apertar o pé no chão, destrava o joelho, quadril um pouquinho para trás e contrai bastante o abdômen, aperta essa barriguinha um pouquinho. Na posição das mãos, a gente vai segurar firme o halter e abre o movimento lá em cima. A gente vai chegar até um limite da linha do ombro. Se você tem um pouquinho de dor nos ombros, você pode fazer esse movimento um pouco mais para baixo do que a linha do ombro, mas chega no limite até no máximo da linha do ombro, tá? Assim como o primeiro exercício da sequência dos halteres, a gente vai travar os ossinhos das costas. Então, sempre mantém pressionados esses ossinhos das costas um contra o outro, para manter uma melhor qualidade de movimento e uma estabilidade desse ombro para evitar dores no exercício. Como esse exercício ainda é um pouco mais difícil, nós faremos 10 repetições apenas, sempre soltando o ar pela boca na hora de subir e puxando o ar pelo nariz na hora que descer com o halter. Nesse exercício usaremos a postura do exercício anterior, da elevação lateral. Então, aperta o pé no chão, destrava os joelhos, quadril um pouquinho para trás e presta muita atenção nesse abdômen. Contrai o abdômen, aperta a barriguinha para te deixar na postura. O cotovelo vai vir um pouquinho para a linha dos ombros nessa posição. Então, deixa um pouquinho mais baixo. Aí, um pouquinho na linha do ombro para evitar possíveis dores. A gente vai soltar o ar pela boca, estica o braço lá pro teto e volta puxando o ar pelo nariz, descendo o máximo que você conseguir, sem incomodar seu ombro, sem gerar nenhuma dor no seu ombro. Lembrando sempre da posição dos ossinhos das costas. No exercício anterior e nos 2 primeiros exercícios dessa sequência com os halteres, nós mantemos pressionados os ossinhos das costas um contra o outro. A gente vai manter essa posição, mas como a gente está fazendo o movimento lá para o teto, os ossinhos das costas eles vão movimentar um pouco mais. Então, assim, tenta manter o máximo possível pressionado, mantendo o movimento do exercício. Lembrando sempre de soltar o ar pela boca na hora de subir e puxar o ar pelo nariz na hora de descer. Faremos de 10 a 15 repetições se não estiver incomodando o ombro nesse exercício. Na nossa próxima sequência de exercícios, nós vamos usar uma cadeira e um bastão. Serão 3 exercícios nessa sequência também. Lucy, por favor. Começaremos sentados na cadeira. Bastão a gente vai segurar na ponta do cabinho do bastão. Estica o bracinho lá na frente. A gente vai apoiar bastante os pés no chão com os joelhos na linha do quadril. A gente vai fazer um exercício de agachamento, então mais conhecido como senta e levanta. Toda vez que você levantar da cadeira para ficar em pé, solta o ar e leva o bastão até a linha do quadril.
levantou, solta o ar, levou o bastão até a linha do quadril. Quando for sentar, puxa o ar pelo nariz, levando o bastão lá na frente. Nesse exercício, trabalharemos forças de membros inferiores, ganhando independência de senta e levanta para qualquer lugar, além da coordenação de fazer esse movimento junto com a respiração, realizando o movimento do bastão de levar até o quadril e subir o bastão até o ombro. Lembrando sempre, na hora de levantar, solta o ar levando o bastão para o quadril. Na hora de sentar, leva o bastão até a linha do ombro, puxando o ar pelo nariz. No segundo exercício da nossa sequência, manteremos sentados na cadeira e o braço vai ficar na mesma posição do agachamento. Nesse exercício, nós vamos precisar sentar um pouquinho mais para frente da cadeira para ficar um pouco mais confortável na hora da execução do movimento. Mantenha o braço lá na frente da linha do ombro e a gente vai pensar sempre em levar joelho pro peitoral, sem mexer o bracinho. Então solta o ar, leva o joelho pro peitoral de uma das pernas, mantenha a posição do tronco, não deixe o tronco vir para frente nem ir para trás, solta o ar e leva o pé lá pro chão. Troca de lado, puxa, solta o ar, subindo o joelho, puxa o ar lá em cima, solta o ar na hora de descer. Nesse exercício nós sempre faremos alternados. Algumas coisas que não podem acontecer nesse movimento tronco ir para frente e para trás, e na hora que estiver subindo o joelho, não deixe o joelho nem abrir e nem fechar muito, para a gente ter uma melhor ativação dos abdominais. E lembrando sempre de manter respiração e ciclos de respiração. Ótimo, relaxa um pouquinho, Lúcia. Toda vez que a gente terminar nessa posição, principalmente nesses exercícios sentados, relaxa um pouquinho o braço para não ficar incomodando o ombro. Ainda mais que na primeira sequência desse treino, a gente usou ombro para fazer atividades com um halter. Então sempre que terminar um exercício, alivia um pouquinho, relaxa um pouquinho, para não ficar sentindo mais o ombro do que as outras estruturas trabalhadas nesse exercício. No último exercício dessa sequência, nós ficaremos na mesma posição e será uma variação do exercício anterior. Então mantenha a posição do braço lá na linha do ombro. E a gente vai manter sempre a posição do tronco, que esse vai ser um pouquinho mais difícil do que o exercício anterior. Quando trouxer o joelho para o peitoral, soltando o ar, trouxe um joelho até a linha do peitoral, nessa posição a gente vai manter a perna, estica a perna lá na frente, fazendo pontinha dos pés para vocês. Solta o ar, dobra o joelho, mantendo a perna ainda no alto e volta para o chão. Assim como o exercício anterior, a gente vai fazer esse exercício alternando as pernas. Então sempre tenta manter as posturas, como no exercício anterior. Não deixa o tronco vir para frente e nem para trás, não deixa os joelhos abrir e nem fechar. Lembrando que esse exercício é um pouquinho mais complexo, então tenta sempre focar no movimento da perna e no movimento do pé para te auxiliar e te gerar mais contração muscular para realizar esse movimento sem compensações de tronco, principalmente. Mantenha a respiração, toda vez que estiver esticando a perna lá na frente, solta o ar pela boca. Toda vez que estiver voltando, puxa o ar fundo pelo nariz. E voltando, perfeito. Lembrando sempre que terminamos a sequência de exercício, relaxa os ombros para aliviar a tensão nos ombros e não sentir muito o ombro e não sentir as outras estruturas. No próximo exercício da nossa sequência, ainda na cadeira, mas não precisaremos mais usar o bastão. A gente vai posicionar na cadeira e esse exercício ainda teremos algumas variações para deixar um pouco mais intenso e um pouco mais leve também. Uma intensidade moderada, a gente desencosta um pouquinho da cadeira e deixa os joelhos um pouquinho mais flexionados. Nós vamos pensar sempre em apertar todos os dedos dos pés no chão. Pressionou as pontas dos pés no chão, eleva o calcanhar. Volta devagar, mantém a tensão nos dedos dos pés, subiu o calcanhar e volta. A respiração nesse exercício, toda vez que você estiver saindo com o calcanhar do chão, solta o ar pela boca. Toda vez que você estiver voltando com o calcanhar para o chão, puxa fundo o ar pelo nariz. Se caso estiver
um pouco mais fácil esse exercício, se você quiser deixar um pouco mais intenso, traz o tronco um pouco para frente, desencosta um pouquinho o tronco do encosto da cadeira e mantém o mesmo movimento, sempre pressionando a ponta dos dedos no chão. Esse exercício a gente vai trabalhar bastante panturrilha, o que vai ajudar com a circulação do nosso corpo em geral. Na última sequência da nossa aula de hoje, faremos 2 exercícios para a musculatura abdominal. No primeiro exercício, nós vamos posicionar as mãos atrás da nuca, e a gente vai pensar muito em destravar os joelhos e, para manter o equilíbrio nesse exercício, a gente vai apertar bastante os pés no chão. Muito cuidado antes de começar a fazer esse movimento para não compensar para nenhum lado ou nem rotação com o quadril. A gente vai fazer uma flexão de tronco, descendo o máximo que conseguir e enrolando o máximo da coluna que dá. Desce o máximo que consegue, soltando o ar nessa primeira posição. Chegou nesse momento no máximo que dá, volta puxando o ar e abrindo a postura novamente para a posição inicial. Puxa o ar pelo nariz nessa posição, solta o ar e desce. Flexiona o tronco o máximo que conseguir, lembrando sempre da posição dos pés, de apertar os pés no chão. Solta o ar e sobe, voltando à posição inicial. Mantendo esse movimento e sem compensação, a gente vai trabalhar bastante a musculatura abdominal, que vai ajudar muito na nossa postura e para não compensar nenhum movimento e para não sentir nenhuma dor na coluna durante as atividades diárias. Lembrando, assim como os outros exercícios da sequência, toda vez que terminar o movimento, toda vez que terminar esse exercício, relaxa um pouquinho as posições. A gente treinou muito o ombro na aula de hoje. Então essa posição da mão atrás da cabeça pode ser que incomode um pouquinho o ombro de segurar essa posição. Então toda vez que terminou um exercício, relaxa o braço, respira um pouquinho e aí volta na mesma posição para a gente começar o último exercício da nossa sequência. Nesse próximo movimento, faremos com o braço atrás, com a mão atrás da nuca, do mesmo jeito que a gente fez o último exercício de abdominal. As posições e as posturas igual o último exercício de abdômen. Então aperta bastante o pé no chão para manter o equilíbrio, destrava o joelho. Só que ao invés de a gente fazer flexão de tronco, nós vamos fazer flexão lateral de tronco. E faremos isso de uma maneira alternada. Então flexiona o tronco para a direita, vem o máximo que dá, sem compensar quadril, sem jogar quadril para o lado contrário. Flexiona tronco para a esquerda. E vem sempre alternando o lado sem mexer na posição do quadril. Toda vez que a gente estiver fazendo flexão do tronco, então desceu para um lado, solta o ar. Quando estiver subindo, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca, trocando de lado e mantendo esse movimento sempre alternado. Esse exercício, assim como o outro, vai te ajudar a manter a postura e evitar dores na lombar ou na coluna durante as atividades diárias. Obrigado por nos acompanhar até o final dessa aula. Muito obrigado, Lucy. Lembre-se sempre de procurar um profissional da área da saúde para auxiliar e te orientar nos exercícios físicos. Com o Burn Up você nunca está sozinho. Esses exercícios você pode fazer em qualquer lugar, tanto no seu escritório, na sua casa, ou um parque, ou ao ar livre. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @burnup.life.